2024 será um ano agitado do ponto de vista político por causa das eleições em outubro e bem antes disso por causa das prévias. As articulações que já começaram a surgir. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a campanha eleitoral só não começou oficialmente, mas quem pretende concorrer a um cargo está empenhado em se colocar como a melhor opção para os partidos e em fazer parcerias importantes. O período de campanha eleitoral ainda não começou oficialmente, mas isso não significa que os partidos políticos não tenham começado a se movimentar para definir os nomes dos candidatos que vão disputar aos cargos de prefeito em todo o estado. Esses pré-candidatos, eles podem lançar seus nomes, eles podem discutir ideias, não podem pedir votos, né? Não podem fazer campanha de rua. Não podem produzir material de campanha, mas já podem sim fazer reuniões com aliados, podem fazer reuniões com lideranças partidárias, porque essa é a ideia da pré-candidatura. É nessa fase que alguns nomes começam a ser ventilados para a população, que começam a fazer parte de pesquisas para definir os rumos da campanha eleitoral. Em Fortaleza, nomes conhecidos que já ocuparam a prefeitura aparecem novamente como pré-candidatos. Luiziane Lins, do PT, e Roberto Cláudio, do PDT, por exemplo, são possíveis nomes para disputar o cargo na capital. Mas ter um nome conhecido do público não é garantia de eleição. Ser conhecido não significa necessariamente ser eleito. Por quê? Porque quando a campanha começa de fato, os candidatos são homologados, as convenções acontecem, aí você começa uma disputa, aí tem o horário de propaganda eleitoral da TV, do rádio, das redes sociais. E claro que tudo isso vai instigando mais o eleitor e aí ele sai do nível do conhecimento para o nível de análise. Além da escolha dos gestores municipais, os eleitores também precisam votar de forma consciente nos vereadores. São eles que atuam junto aos prefeitos na construção de políticas públicas ou atuam como opositores, apontando o que pode ser melhorado na gestão municipal. A orientação para os eleitores é buscar saber das propostas dos candidatos para poder definir sua escolha na urna. É importante que os eleitores tenham ciência, conheçam quem são esses candidatos ao Legislativo, conheçam aqueles que já estão no Legislativo e que vão disputar a reeleição, para saber se têm sido ou não parlamentares dignos do exercício, ou seja, da fiscalização, da proposição de leis, se têm aprovado leis que de fato são do interesse público da cidade. E o eleitor deve ter atenção redobrada com relação às notícias falsas que podem circular nesse período. É muito importante quem está lá na ponta, que é o eleitor, sempre se certificar daquilo que está sendo apresentado como uma notícia, como uma comunicação, que às vezes não sendo dado o devido tratamento da checagem, é imediatamente compartilhado e produz um estrago, que às vezes implica na reputação de pessoas e pode implicar exatamente por isso na derrota ou na vitória de pessoas que não deveriam ser conduzidas a cargos públicos.